Eu sou a Tatiane Leite, eu tenho 26 anos recém-feitos e eu nasci em Guarulhos, São Paulo. A minha mãe foi mãe solteira, né? Ela separou do meu pai quando eu tinha 4 anos. Eu era filha única e meu pai era viciado em droga, na época cocaína ainda. E aí a minha mãe não aguentou e ele vinha e voltava, porque como ele era viciado desde sempre, assim, né, desde jovenzinho, ele tinha crises, aí quando voltava cheio de BO, e aí minha mãe tentava ajudar ele, e aí ele voltava cheio de presente, aí depois ele roubava tudo, né, e minha mãe sempre foi muito namoradeira, muito jovem, uma mulher muito bonita e tal, e também ela sempre namorou muito, então eu sempre tive uma figura masculina em casa que não era... Eu não queria que estivesse ali, né? Que eram os namorados da minha mãe e tal. Então eu cresci nesse ambiente onde a minha mãe, muito jovem, fazia o que ela queria fazer, independente de eu estar lá ou não. E com meu pai indo e voltando, e quando voltava era sempre caos, né? Era sempre um momento complicado, porque eu sabia que logo depois ia dar alguma merda, né? Porque ele voltava, estou limpo, mas acontecia. Então a relação com a minha mãe, tanto é que hoje em dia eu falo com a minha mãe, eu gesticulo com a minha mãe, eu pareço a irmã gêmea da minha mãe, que às vezes até eu confundo. E eu me escuto falando igual a ela, porque ela foi a minha única referência nesse sentido, que era só eu e ela. Ela ia trabalhar, trabalhava o dia todo, eu ficava em casa sozinha desde, sei lá, 4, 5 anos de idade. Então a relação com a minha mãe parecia que ela era minha roommate, uma roommate meio complicada, porque sempre estava cheio de festas e coisas e pessoas, e eu mesmo ficava meio preterida, assim. E essa relação com meu pai, né, de ir e voltar o tempo todo. Eu tinha, além da minha mãe, tinha os meus avós. E minha avó era Gabriela Leite, ex-prostituta. Ela foi a primeira mulher prostituta a falar na Rede Nacional de Prostitutas. Ela que criou isso nos anos 70. E aí a minha mãe voltou a falar com a minha avó em 1999, eu tinha 7 anos. E a partir dos 7 anos a gente passava todas as férias e todos os feriados na casa dos meus avós no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, os meus avós me amavam muito, gostavam muito de mim, mesmo não falando com a minha mãe. Então a gente convivia, eu cresci com os meus avós mais do que minha mãe cresceu com a própria mãe dela. E nesse momento de formação, né, que é quando a criança está começando a entender o que é sexo, o que é amor, o que é gostar, o que é não gostar, a minha avó, ela tinha essa coisa da liberdade, né, muito potente nela. E a presença, a existência dos meus avós foi crucial na minha educação. Só que a minha mãe, por conta de tudo que ela passou na vida dela com a mãe dela, né, ela acabava meio que me polindo e tentando sempre. Eu lembro que a minha avó me deu um livro que falava Mamãe, como eu nasci, quando eu nasci, como eu nasci, e que explicava o que era sexo, o que era se masturbar. Eu devo ter esse livro até hoje em algum lugar. E a minha mãe, quando viu aquilo, pegou e escondeu o livro em cima do guarda-roupa. Eu lembro que minha avó tinha esculturas de pessoas fazendo sexo por toda a casa. A minha mãe escondia. Então, assim, essas coisas que a minha mãe foi fazendo me fez crescer achando que sexo não era uma coisa muito legal, né? Achando que a sexualidade tinha que ser reprimida porque senão eu ia virar minha avó. Então isso é muito potente dentro de mim até hoje, sabe? E quando eu me apaixonei pela primeira menina, quando eu era pequena, era uma menina que estudava comigo desde a primeira série, eu era muito apaixonada por ela, e eu lembro desse meu conflito interno, de eu olhar pra Vivi e achá-la maravilhosa, achá-la linda e falar pra ela isso. E aí ela foi a primeira menina que eu dei um beijinho, um selinho no banheiro, que na época é aquela coisa, selinho, criança, mas eu lembro de me questionar, sabe, isso não está correto, né? A minha mãe não vai gostar disso, porque senão eu vou virar minha avó. Porque tudo entrava na caixinha da promiscuidade, né? Eu comecei a sair muito cedo, né? Justamente porque minha mãe era essa pessoa que sempre saiu, que sempre fez o rolê dela. Mas eu lembro que as primeiras baladas que eu fui quando eu tinha 12 anos, eu não ficava com pessoas que fumavam, porque eu achava aquilo um absurdo. E eu botava, e minha avó fumava muito, então eu também botava até isso no caráter de assim, se eu botar um cigarro na minha boca, eu vou virar minha avó.
E eu vejo o quanto a minha avó faz a minha mãe sofrer. Eu não quero, eu quero o amor da minha mãe, né? Então, assim, sair tudo bem, mas eu não posso fazer nada que me assemelhe à minha avó. Eu comecei a sair e tal, e de repente eu comecei a ir pra São Paulo, que era um grande lance você vir pra São Paulo, porque em Guarulhos não tem metrô, né? Então, assim, eu comecei a sair com uma amiga minha de infância e a gente ia pro Cambridge, que era a Converse Party, que era uma festa LGBT enorme, maravilhosa, era uma matinê no domingo, e ali eu tive contato com o mundo que era o mundo da minha avó, né? O mundo LGBT, e o mundo também da prostituição, o mundo, enfim, das pessoas livres para serem o que elas bem entendessem. Elas se vestiam do jeito que elas queriam, elas usavam as drogas que elas queriam, elas beijavam quem elas queriam. Então, assim, foi no Cambridge o meu primeiro beijo com uma menina, por exemplo. Só que, assim, o Cambridge era um ambiente tão paralelo que eu lembro nitidamente eu entrando a primeira vez naquele lugar e eu vendo aquela galera vestida de uma maneira diferente, falando de um jeito, todo mundo lindo e todo mundo, sabe, se beijando. Era uma coisa, você entrava ali, era tipo Vegas, sabe? O que acontecia ali era um mundo 100% paralelo. 100% paralelo. Então, assim, eu tive que quebrar muitas portas, mas eu lembro que quando eu entrei, tava o André, que era um cara que tinha o nickname de Lord Magician, em cima do palco com um salto agulha desse tamanho, cantando Le Tigre. E aí quando eu cheguei, ele olhou pra mim, uma cena assim de seriado, sabe? Ele olhou na minha direção, não pra mim, e fez I want you. E aí ele desceu e me beijou. Então foi esse mundo paralelo, entendeu? Só que assim, o que acontecia lá dentro, ficava lá dentro. Nunca na minha vida eu tirei o que aconteceu do Cambridge de lá. Eu não contava para as minhas amigas em Guarulhos, sabe? E a Isa também, que era essa minha amiga de infância, tudo que a gente fazia lá, a gente não podia contar para ninguém, que a gente não queria tirar aquele mundo daquele mundo. Porque quando a gente chegava em Guarulhos, a gente se transformava. Em Guarulhos nós éramos as meninas que ia para uma balada ou outra, mas sabe, aquela coisa assim, com a garotada curtindo mais pagode do que rock, e indo pro mesmo rolê. Então, assim, foi uma coisa meio que o que acontecia ali era um mundo privilegiado estar, sabe? Até eu conhecer minha primeira namorada, que era a Laura. E que foi, assim, assustador. E o medo é tão grande que a minha relação com a Laura começou no ódio. Eu achava ela promíscua demais, até pro Cambridge. E aí eu achava ela extremamente rude ainda. Então eu olhava pra cara dela e falava assim, essa mulher, como pode ser tão rude, ser tão promíscua? Olha o jeito que ela se veste, olha as coisas que ela faz. E na época o Fotolog tava na moda, ela postava foto com os seios pra fora. E eu falava assim, olha isso, ela tira isso do Cambridge. Eu acho que isso me incomodava na Laura, porque eu era uma personagem fora, né, do Cambridge. Então, tirar daquela zona de conforto pra mim era maluco. E aí foi em outra balada, porque o Cambridge tinha fechado aquele final de semana, não lembro, e a gente acabou indo pra Orgástica, que era ali na Augusta. Mesmo em outro ambiente, eu ficava assim, ela vem aquela chata, aquela mulher, sabe, promíscua e tal. Só que aí, quando ela entrou, ela foi tão simpática e fofa comigo, porque ela não entrou caracterizada como ela sempre estava no Cambridge. Ela entrou normal, e aí ela veio, aí a gente começou a dançar junto, aí de repente a gente deu um beijo. Eu já tinha beijado meninas, né, mas assim, nunca tinha tido nenhuma relação com meninas. E aí a gente deu um beijo, e quando eu vi, eu fiquei conversando com ela a noite toda e falei pra ela, falei assim, nossa, eu mudei a minha compreensão sobre você, assim, porque eu achava que você era super pedante e tal. E ela, não, mas são personagens. Eu lembro que a gente falava, são personagens do Cambridge. E aí, de repente, eu me apaixonei pela Laura, assim, ela foi minha primeira namorada, e foi por causa da Laura que eu saí de casa e enfrentei tudo que eu enfrentei. Eu acho que a primeira pessoa que eu falei sobre minha sexualidade foi a minha melhor amiga, que era a Gabi, que também era minha amiga de infância, e a Gabi era punk. Então, a Gabi vivia num universo muito paralelo, e a Gabi, a gente estudou juntos desde a primeira série, a gente nunca conversava, e aí um dia uma menina na escola queria me bater,
E aí a Gabi me defendeu e falou, se você quer bater nela, bate em mim. E aí é assim que a gente criou essa amizade. Então a Gabi era um porto seguro muito forte pra mim. Tanto é que ela foi a primeira menina que eu morei quando eu fui expulsa de casa. Então a primeira pessoa que eu falei, Gabi, eu acho que eu curto meninas, foi ela, foi pra ela, assim. Eu passei por duas coisas quando eu me assumi pra minha família. O processo de pertencimento, quando eu contei pros meus avós, porque foram os primeiros a saberem da minha sexualidade foram os meus avós. E a partir do momento que eu comecei a frequentar esse outro mundo que pra mim não existia, que existia na promiscuidade, né? Quando eu peguei esse mundo que antes era promíscuo e coloquei na normalidade, eu queria pertencer. Aí sim eu queria ser igual a minha avó e não ser igual a minha mãe. Quando eu contei pra ela, eu senti, agora sim, agora eu posso entrar nesse mundo dela, agora ela vai me achar legal. E foi isso mesmo, porque eu me assumi como lésbica primeiro, né? Porque no mundo polarizado que a gente vive, se você gosta de uma coisa, você vai direto, né? Ou é homem, hétero, mulher, lésbica, não tem meio termo, né? Quando eu contei pros meus avós, não tinha uma pessoa que minha avó não conversasse, que ela não dissesse, minha neta é lésbica, minha neta é lésbica, minha neta é lésbica. Minha avó falou isso pro Jô Soares. Eu me senti pertencida, sabe? A minha avó começou com isso e aí eu falei, bom, vou ter que falar pra minha mãe, né? E aí foi no meu aniversário de 14 anos. Eu chamei minha mãe pra um canto porque tava tomando uma proporção muito grande e eu sabia que uma hora ia chegar na minha mãe. E eu lembro do meu nervosismo, que eu tava desde manhã pensando. E aí eu falei pra ela, mãe, eu gosto de meninas. Só que a minha mãe estava casada na época com um cara extremamente homofóbico, ex-militar, e com casos de violência doméstica em casa, né? Ele, enfim, ele era um homem extremamente violento. E aí ela olhou pra minha cara, ela falou, tudo bem, mas não fala pro seu padrasto. Essa foi a única reação que eu não esperava. Não que eu não achasse que ela ia falar, conta pro seu padrasto homofóbico. Mas é que eu achei que ia ter uma frase antes, sabe? E eu lembro dessa cena, eu sou muito imagética, né? Eu lembro muito do visual. Que eu tava mais alta do que ela, então eu tava olhando pra ela aqui. E ela tava olhando pra mim e o olhar dela foi de misericórdia, sabe? Foi um olhar de, pelo amor de Deus, a única coisa que eu te peço é não conte pro seu padrasto. Eu tenho uma empatia que se transforma numa coisa extremamente dolorida em mim quando a gente fala, por exemplo, de violência doméstica, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres que estão em relacionamentos abusivos com caras. É uma coisa que me toca imensamente por conta dessa relação da minha mãe, né, com o meu padrasto, com o meu ex-padrasto, e também talvez porque eu sempre lembro desse olhar de misericórdia dela. Eu tava na Laura, ele amava a Laura, né, ele amava todas as minhas amigas e tal, e não sei o quê. E aí quando eu voltei pra casa, um primo meu, que era do Espírito Santo, tava morando com a gente, né. E aí quando eu cheguei no condomínio, assim, ele me pegou na porta e ele falou assim, pelo amor de Deus, não vai pra lá, porque ele tá brigando com a sua mãe, porque ele mexeu nas suas coisas e descobriu da Laura. E aí eu falei assim, não, mas ele tá brigando com a minha mãe, tem que brigar comigo, né? Então eu entrei correndo e aí eu lembro dele virando pra trás e olhando pra minha cara com um olhar de ódio, com um olhar de assim, você é o próprio demônio que tá entrando na minha casa, sabe? Eu vou te trucidar. E aí ele olhou pra minha mãe e falou, ou ela ou eu. E saiu. Quando eu vi no olhar da minha mãe um olhar de dúvida, eu falei assim, não precisa escolher, eu saio. Minha mãe ficou em choque, e aí eu só peguei minhas roupas, botei numa mala, numa mochila, e aí eu fui pra casa da Gabi, essa minha amiga que eu tinha me assumido, e fiquei morando com ela durante, acho que foram uns 6, 7 meses que eu morei com a Gabi. Eu acabei voltando a morar com a minha mãe, meu padrasto foi pra Nova Zelândia, porque ele perdeu o emprego, e aí a minha mãe quis ir junto. Só que aí ele foi na frente e aí ela veio até mim, chegou e falou assim, olha, a gente vai mandar pra Nova Zelândia, você vai junto, porque você é menor de idade, minha filha, eu quero ir e você vai, não interessa o que você queira. E aí nesse inteirinho meu pai estava desaparecido há 10 anos,
10, 9 anos, e aí a minha mãe tinha que contatá-lo judicialmente para me tirar do país. Aí eu fui atrás dele, liguei e falei, se eu fosse morar com você, tudo bem? E aí ele falou, claro, vamos tentar fazer isso. Só que ele estava viciado em crack, eu não sabia. E minha mãe foi para Nova Zelândia, eu fui morar com meu pai em São Paulo, e aí até que ele roubou todas as minhas coisas e eu fiquei meio que pra fora de casa, assim, com uma mão na frente e outra atrás. Foi tudo tão maluco que eu não parava pra sofrer. Se eu parasse, eu ia desabar. Eu tive esse processo também de sair do armário bi. Quando eu senti a atração de novo, porque aí eu passei por uma sucessão de só mulher. Quando eu senti atração por um cara, meu mundo caiu. Falei, meu Deus do céu. Eu passei tudo que eu passei pra eu ser hétero. E aí quando eu fiquei com ele, eu falei, meu Deus do céu, virei hétero. Porque pra mim, toda a minha aceitação e tudo que eu tinha passado e que toda a minha família passou junto comigo, essas batalhas, iam ser invalidadas a partir do momento que eu me relacionasse com alguém do sexo oposto. É que não sei, é um processo extremamente dolorido, porque a bissexualidade desde sempre tem um apagamento, né, dentro da sigla LGBTQI+. A gente está mudando pouco a pouco, mas eu tenho noção de que esse meu sofrimento não é nada comparado, por exemplo, que as mulheres transexuais passam, que os homens transexuais passam, sabe? Que nem minha avó falava, tem que pegar as palavras pelo chifre e o máximo que conseguir evitar ficar brava ou evitar levar aquilo pra si e ficar chateada com aquilo e perder qualquer coisa que seja, e sentar com a pessoa e falar, senta aqui, meu anjo, deixa eu te explicar uma coisinha, e passar por esse processo que todos nós, né, qualquer sigla, passamos diariamente, que é tirar esses mitos, tirar essa objetificação que a gente sofre, né, a partir do momento que a gente sai do armário. Gente, finalmente gravei com a Tati, finalmente a gente trabalha junto e eu não conseguia gravar com você. E assim, o que me deixa mais tocado em toda essa história é o quanto que você é forte, o quanto que você é inspiradora, o quanto que a sua história me ensinou muitas coisas também aqui atrás da câmera, ouvindo você falar. E assim, muita gente me pedia bissexuais no canal. E aqui já tem a primeira, mas assim, que não seja só você, que você não cumpra apenas uma cota aqui em todos os lugares que você vai participar, que outras pessoas também possam entender sobre bissexualidade e que a comunidade LGBT e a comunidade que a gente convive não seja mais um instrumento de opressão. Sim. Para pessoas bissexuais. Não é a intenção desse canal dar voz apenas a um grupo, mas sim a todos. E eu fico muito feliz de você ser a Mara Moura já participou aqui do canal, ela também é uma mulher bissexual, né? Sim. E agora você aqui, e que outras possam vir para poder falar sobre o processo, porque, gente, são muitas saídas do armário, né? São muitas saídas, mas agora a gente abriu essa grande porta do armário, então... Vamos saindo. E agora, gente, se você também é bissexual, quer participar aqui do canal For de São Paulo, guardainarmário@gmail.com, onde as pessoas podem encontrar você. Fala pro pessoal, ela tem um canal no YouTube babado, vocês com certeza já conhecem. Chama Valer um Livro, e lá eu e meu melhor amigo Augusto falamos sobre literatura, livros e também damos aula para vestibular para quem tá aí na labuta, né, que a gente sabe que não é fácil. Principalmente de uma maneira 100% gratuita, né? Principalmente para pessoas da comunidade que normalmente não têm acesso por qualquer que seja a questão. Então a gente está lá para ajudar você a passar no vestibular, para discutir também sobre representatividade na literatura e para discutir sobre o nosso espaço enquanto leitores, artistas e seres humanos. Então é para isso que o Valer Livre existe. É isso, gente. Olha, e em breve também estarei lá no canal dela, no Valer um Livro. O Guardei no Armário já esteve lá, Tati Sacramento fez um pequeno resumo sobre a história, ficou maravilhoso. Foi lançado quase perto do meu aniversário ali, ela quis me falar, foi muito incrível. E assim, eu tô muito feliz por você estar aqui, espero que você tenha gostado de ter falado. Amei. E convide seus amigos e amigas bissexuais, principalmente para falar para esse canal. Com certeza, tá bom? Breve vai ter. Beijão, gente. Tchau. Cura meu bem, a doença é falta de empatia. Essa é uma história que podia ser minha.